Olá, aqui é o João Leandro, analista do escritório de processos, mais uma vez. E agora nesse vídeo é para mostrar como se utilizar o Camunda Modeler, o sistema para que a gente desenha processos. E a ideia do vídeo é seguir mais ou menos o que foi passado no módulo 5 do curso, né? O módulo de notação BPMN 2.0. A gente mostrou os elementos mais básicos, os elementos mais essenciais que a gente acredita que são suficientes para representar um processo de uma maneira simples. Não vamos mostrar todos os elementos, a notação é grande, é extensa, então a gente vai mostrar aquilo que for básico, que é essencial, que sem eles é difícil desenhar um processo. Também queria falar que a ideia é mostrar dentro do material do módulo 5 tem um exemplo de solicitar a reserva de veículo e a ideia aqui é mostrar como foi feito aqueles elementos no Camunda. Então, primeiramente, como a gente faz para acessar o Camunda, para ter o Camunda. O site, para entrar direto na página de baixar, é camunda.com/download/modeler, Camunda com C. E aqui, essa é a cara do site. Aqui um pouco para baixo você escolhe qual sistema operacional que você usa aí na sua máquina. Escolhe elas e segue esses passos aqui. Basicamente baixa o arquivo, tira do zip e executa o Camunda Modeler. Essa é uma opção. E a outra opção é o Cauimo. Eu vou mostrar lá no final do vídeo como é que acessa o Cauimo. A diferença do Cauimo é que ele é online. Eu não preciso fazer essas etapas de baixar e executar o arquivo. É bom para quem não fica só numa máquina, usa celular, usa outros, mais de um computador. Para quem tem dificuldades de baixar e executar arquivos dentro da rede do Estado ou enfim, rede corporativa. Então o Cauimo não tem essas dificuldades, é mais simples. Então baixei o arquivo, eu vou usar o desktop para fazer o exemplo, depois eu vou mostrar lá no Cauimo, mas baixei o arquivo, tirei do zip, executei, estou aqui no meu Camunda Modeler. Vou criar um diagrama BPMN e é aqui que a gente desenha o processo. Já vem com evento início. Vou tirar esse evento início para a gente mostrar tudo desde o zero. Aqui tem uma barra, não sei exatamente o nome, vou chamar barra de elementos. Tem aqui nossas barras mais comuns que a gente vê em outros aplicativos, outros programas. A de arquivo aqui, a opção de arquivo aqui eu consigo salvar o arquivo, consigo exportar. No editar aqui eu vejo como é que eu desfaço algo que eu fiz. Por exemplo, eu já tirei aqui o elemento de início, o evento de início. Eu dou aqui o undo, voltou o elemento. E mostra ali qual é a tecla de atalho, né? O Ctrl Z, igual a praticamente todos os outros programas, outras ferramentas. Aqui tem a opção de dar zoom também, quais são os atalhos. Aqui a gente vê mais os atalhos, né? São poucas opções que a gente usa com frequência. Aqui já expostas estão as opções que a gente vai utilizar mais. Então, eu vou explicar aqui algumas coisas iniciais antes de passar o exemplo do solicitar a reserva de veículo, como é que a gente desenhou. A mãozinha aqui a gente passa a tela de um lado para o outro para conseguir enxergar melhor. Então vou botar umas coisas aqui só para mostrar o que ele faz. Então ele tem aqui os elementos, tal. Eu quero ver para baixo, mãozinha, vou para baixo. Mãozinha direita, mãozinha esquerda, enfim. Mãozinha ela pega a tela e mexe de um lado para o outro para a gente conseguir enxergar o que tem.
na nossa folha em branco, digamos assim. Essa outra opção aqui, que é essa mira com quadrado pontilhado, ela vai selecionar vários elementos ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui a piscina, elementos tal. Quero selecionar tudo junto. Vou ali na mira, seleciono tudo que eu quero. Apago, por exemplo, usei o delete aqui para apagar. Ou se eu quiser só mexer, seleciono tudo, boto para baixo, boto para cima, boto pelos lados, consigo posicionar onde eu quiser. Então é para isso que serve essa mira aqui, essa ferramenta. Outra ferramenta é essa de criar e remover espaço. São essas duas barras aqui diagonais com duas flechas, cada uma para um sentido. A gente vai mostrar, vai ser mais fácil demonstrar ela depois, mas ela cria espaço. Então eu tenho já um processo grande desenhado, cheio de atividades, cheio de elementos. Esqueci de botar alguma coisa no meio. Eu clico aqui, seleciono a ferramenta, onde eu clicar, eu posso ir para a direita ou para a esquerda para criar ou remover espaço. Mesma coisa para cima e para baixo. Não consigo fazer nas diagonais. A partir do momento que eu vou para cima ou para baixo, eu só consigo fazer na vertical. Não consigo, se eu mexer para os lados, nada vai fazer. A partir do momento, se meu primeiro movimento foi na horizontal, eu só consigo criar ou remover espaço na horizontal. Não consigo, posso botar para cima e para baixo que não vai mexer no meu diagrama. Depois eu vou mostrar vai ficar mais claro como essa ferramenta é útil quando eu tiver com o diagrama já bem preenchido. Acredito que de informações gerais seja isso. Aqui eu criar um arquivo novo, aqui eu abrir um arquivo já salvo, salvar o diagrama, salvar com outro nome, desfazer aquele Ctrl Z que a gente viu ali no Git, eu desfaço tudo que eu fiz, refazer também tem essa opção, e aqui eu exporto como imagem, são opções de imagem aqui, arquivos de imagem. Mas então é isso, vou começar a desenhar o diagrama que foi feito lá, que está lá no material do módulo 5, notação BPMN 2.0. Começando pela piscina, como é que eu desenho uma piscina? Lembrei de uma coisa. Bom, vou desenhar a piscina primeiro. Cliquei aqui nesse arquivo, nesse retângulozinho aqui, Create Pool, e aí aperto uma vez, a ideia é sempre essa, aperto uma vez aqui no elemento, solto, aperto de novo para soltar. Aperto uma vez, aperto outra vez, aperto uma vez, aperto outra vez. É assim que funciona. A partir do momento que a piscina eu posso aumentar ou diminuir, isso é aqui no canto inferior direito. Tem aqui um quadradinho que a gente pega e pode aumentar o tamanho da piscina. A piscina é o único elemento que a gente vai conseguir aumentar e diminuir. Não consigo fazer isso com atividade ou com eventos. E a ideia também é sempre essa. Botei um elemento aqui no meu diagrama, na minha folha em branco, digamos assim. A partir do momento que eu seleciono ela, eu tenho algumas opções aqui do lado direito do que fazer. Tenho a lixeira se eu quiser remover. Tenho a chave aqui de ferramenta para eu fazer alguma coisa nas configurações dela. Eu tenho essa opção aqui que é uma linha pontilhada com, digamos, um colchete. Eu faço uma anotação. Eu consigo fazer uma anotação qualquer que eu quiser para eu explicar melhor o meu diagrama.
e o diagrama é um elemento, e tem também como fazer o conector aqui. E no caso, cada elemento tem as suas opções aqui do lado direito, né? Então a piscina, eu quero criar raias, é aqui que eu crio. Eu seleciono a minha piscina, tem as opções aqui, criar a raia acima, criar uma raia para cima, criar uma raia abaixo, criar uma raia para baixo, dividir a minha piscina em duas, dividir a minha piscina em três. Tenho essas opções aqui na piscina. Quero nomear. Vamos começar, vamos fazer lá o nosso exemplo de solicitar reserva de veículo. Botei a piscina e agora eu quero nomear 2 cliques aqui na minha piscina. Eu posso digitar o nome da piscina. Solicitar reserva de veículo. Solicitar reserva de veículo. Piscina basicamente é isso. Eu já sei que o meu processo vai ter 3 raias. Eu já vou criar as 3 raias, mas o mais comum é a gente ir fazendo o diagrama e aí tem mais um ator, vamos criar mais uma raia. Tem outro ator, criamos mais uma raia. Mas aqui no caso eu já sei que são 3 raias, então já vou deixar aqui dividido em 3. Então tá, primeiro elemento aqui vai ser o evento início. Tem aqui na minha barra de, digamos, barra de elementos, é o círculo com a borda simples, sem ser dupla e sem ser grossa, né? Clico nela uma vez, agora a segunda eu deixo ela no diagrama. Botei o meu evento início no diagrama. 2 cliques eu posso nomear. Nomeei o meu evento início. Necessidade de deslocamento, que é o gatilho para o processo. Posso nomear a raia aqui para dizer quem que é o ator? Devo. No nosso caso é solicitante. Então, 2 cliques aqui na raia, eu escrevo quem que é esse ator dessa raia. No caso, o solicitante. Agora eu tenho 2 opções de como eu vou inserir elementos no meu diagrama. Eu posso continuar vindo aqui na minha barra de elemento, eu vou ter uma atividade agora. Pego aqui o quadradinho do elemento, clico uma vez e clico uma segunda para colocar no diagrama. Tenho essa opção. E aí, daí como é que eu faço para ligar, fazer meu fluxo de sequência? Vou aqui nas setinhas, clico no primeiro elemento, de onde vai sair o fluxo, para o segundo elemento, de onde o fluxo conecta. E aí eu fiz a minha primeira, construí a minha primeira ligação aqui entre os 2 elementos, minha primeira sequência do fluxo. Mas tem uma maneira que eu considero mais simples. Então, deixa eu desfazer aqui. Botei meu evento início, clico nele, e aí eu vou ter sempre do lado direito do elemento que eu clico opções do que eu posso fazer com ele. Eu posso colocar ligar um outro evento, um evento fim no caso, um evento intermediário, um gateway, botar uma anotação, e eu posso botar uma atividade, que é o que eu vou fazer. Selecionei a atividade. Por que é mais fácil? Porque eu já tenho o fluxo de sequência automático. Preencher formulário de solicitação de carro. Tem 2 cliques aqui na atividade para poder escrever o nome dela. Algo que eu não expliquei, na verdade surgiu agora. A gente pode ter várias piscinas, né?
no nosso diagrama. Pode representar um terceiro, um outro órgão, uma outra empresa, enfim, um terceiro no nosso processo. E aí a gente já viu lá na anotação que quando eu faço uma ligação, uma sequência entre um elemento que está numa piscina para outra, não é o fluxo de sequência que a gente utiliza, não é a setinha cheia, digamos assim, mas sim a setinha pontilhada, que é o fluxo de mensagem. O Camunda já identifica isso automaticamente. Então, coloquei uma atividade aqui em outra piscina, e escolhi a opção do conector. Quando eu botar num elemento que está numa outra piscina, ela já vai vir pontilhada. Vai facilitar a nossa vida, a gente não precisa saber quando é uma, quando é outra, não precisa alterar na configuração dela, ele já faz automático. Ele já reconhece que está em piscina diferente e já põe o fluxo, já deixa de ser de sequência para ser de mensagem. Outra coisa que eu também não falei sobre o fluxo de sequência é que coloquei aqui o fluxo de sequência e porventura eu preciso mexer nele. Eu tenho aqui bem no meio do fluxo uma marcação em amarelo aqui quando eu botar o mouse. Aí eu posso mexer ele como um todo, facilita bastante a nossa as alterações, as mudanças que a gente queira fazer no fluxo de sequência ou de mensagem. Se eu não mexer ali, se eu não mexer no meio, ó, a seta ela deforma. Às vezes é necessário a gente fazer alguma coisa assim, porque eu quero botar alguma coisa aqui, eu tenho que desviar de alguma coisa, de um outro elemento, então eu posso fazer essas quebras por conta. Mas de uma forma geral, a gente sempre usa, digamos que, a boa prática, uma leitura mais simples, mais clara e objetiva do fluxo é a linha reta, sem muitas dobras, digamos assim. Então tá, criei a primeira atividade, que é preencher o formulário de solicitação de carro. A gente colocou uma anotação no nosso diagrama. A gente colocou essa anotação mais para mostrar o elemento para vocês, que existe essa possibilidade de eu anotar alguma coisa, de eu descrever com mais detalhes, com mais informações, algo fora da minha caixa de atividade, enfim. Eu quero botar uma informação a mais, não é dentro do nome do elemento, eu posso usar anotação. Só lembrando que, de uma maneira geral, polui, né? Quanto mais elemento, mais poluído o nosso diagrama fica. Então, a ideia é utilizar quando é indispensável. Se for indispensável, a gente usa essa anotação. Se não for uma informação relevante, se ela pode estar em outro lugar, então é aconselhável a gente tirar a anotação, não utilizar ela e utilizar em outro lugar, de outra forma, ou até mesmo tirar a informação como de uma maneira geral aqui do nosso diagrama. Fizemos todas as atividades do nosso solicitante. Agora vamos para a próxima atividade, que já é no segundo ator, que seria analisar a solicitação. Eu vim aqui na atividade, cliquei no retângulozinho que representa outra atividade, já botei aqui um outro clique para botar no local que eu quero, que é na outra raia, e 2 cliques para eu renomear a atividade.
Botei analisar solicitação. 2 cliques aqui na nossa arraia para a gente botar quem que é o ator, é o diretor da área do solicitante. Depois de analisar a solicitação, a gente tem um gateway. Podemos vir aqui na nossa barra de elemento, né? Mas é mais fácil vir aqui na atividade, clicar, dar um clique nela, vai aparecer minhas opções aqui e eu tenho o gateway aqui. Clico nele e mais um clique para definir onde ele vai ficar. Esqueci de falar da atividade. A gente viu lá no material no PowerPoint da anotação do módulo 5 que existem vários tipos de atividades. Como é que eu faço para... No nosso caso aqui, no nosso exemplo, a gente não especificou de que tipo que é cada atividade, mas se eu quisesse botar, isso aqui é uma atividade de usuário, uma atividade de manual, uma atividade de serviço, eu venho aqui na caixinha, na chave da ferramenta, e aqui eu tenho as opções: atividade de envio, de recebimento, de usuário, atividade manual, de serviço. Então eu dou um clique nela, ó, vai aparecer que tipo de atividade é. No caso, a gente não especificou. Botei o gateway. Gateway também, mesma coisa. Vem por padrão o gateway exclusivo, mas se eu quiser mudar, vou na caixinha, na chavezinha, já tenho um gateway paralelo, gateway inclusivo, complexo e o baseado em evento. Nosso caso é um gateway simples mesmo, de gateway exclusivo. Vão sair 2 atividades deste gateway. Uma em cada raia, uma na mesma raia e uma na próxima raia. Vou aproveitar aqui para falar sobre o problema mais comum nos gateways, que estava lá nas melhores práticas. Não, depois eu vou explicar. Não, eu vou explicar sobre as melhores práticas depois, mas aquele slide de melhores práticas vou falar rapidamente aqui. Mas só sobre gateway, que é acho que é o maior caso de erros e mais importante e simples de resolver, então eu vou falar agora. Como funciona o gateway? O gateway é o desvio no caminho do processo. Eu vou ter mais de um caminho para seguir. Então, eu tenho uma atividade anterior que vai dizer o que vai ser feito. E aí o gateway só especifica, dessa atividade podem sair vários caminhos. Quais são esses caminhos? Os fluxos de sequência vão dar as condições. No nosso caso, esse gateway tem duas saídas, que é quando a solicitação foi negada, o processo vai ter um caminho, e quando a solicitação foi aprovada, vai seguir outro caminho. Poderia ter mais? Poderia ter muito mais. Quantos eu quiser, quantos eu perceber na realidade, né, no processo. Posso colocar... O Camunda não vai ter uma limitação e também a anotação não tem um limite. Vou colocar quantos eu perceber na realidade. E aí eu vou dizer qual desses caminhos é o meu caminho padrão, o meu caminho feliz. Como é que eu faço isso? Seleciono qual deles é o caminho padrão, a chave, marco como o caminho default. O que a gente vê de erro muito comum é o pessoal utilizar a anotação de fluxograma. Os desenhos de fluxograma, eles eram também, quando havia um desvio, é um losango, mas a ideia do fluxograma é: eu vou seguindo um caminho, vou botar aqui, tentar deixar claro. Eu tenho aqui um caminho que vai indo e aí chegou num desvio. E aí
eu boto aqui uma pergunta, seguindo o nosso exemplo, solicitação correta. Eu faço essa pergunta, um caminho para o sim, um caminho para o não. A gente vê muito dessa forma de fazer o gateway. Está errado para a notação BPM. A notação BPMN não é dessa maneira, isso é uma notação de fluxograma. A maneira correta é como a gente mostrou lá no exemplo. Não tem uma pergunta com caminho sim ou não. Eu tenho, na verdade, uma indicação de que meu processo pode seguir dois ou quantos caminhos forem, dois ou mais caminhos, e cada um desses caminhos tem uma condição para ser seguida. E a pergunta, no caso, aquilo que está levando a mais de um caminho, vai estar descrito na atividade anterior ao gateway. Então, a análise da solicitação vai ter dois, no caso do exemplo, dois caminhos, mas eu posso ter 3, 4, 5, quantos forem percebidos na realidade. Lembrando também que o que a gente descreveu como exemplo no nosso curso, lá no material do módulo 5, é um exemplo fictício, a gente não tirou de nenhum lugar. Indicar disponibilidade de veículo. A gente não tirou de nenhum lugar, de nenhum órgão, nenhum processo que a gente já trabalhou. A gente simplesmente criou um exemplo, colocamos o máximo de elementos possível para demonstrar mesmo como se desenha um processo. Não tiramos de nenhum lugar real, não é um exemplo real. Vamos lá. Do gateway, eu tive duas saídas. A solicitação negada, que o diretor ele informa a justificativa de ter negado a solicitação, ou a solicitação aprovada, que eu vou para a próxima etapa de verificar a disponibilidade do veículo. Quem vai fazer essa disponibilidade do veículo é o setor de automóveis. Aqui, quando a solicitação é negada, eu crio um evento fim. Eu venho aqui, seleciono a minha atividade, selecionei o evento fim, botei aqui. 2 cliques, eu nomeio, dou um nome para o produto desse processo que foi pela solicitação negada. Verificada a disponibilidade do veículo, também eu tenho mais um gateway, um desvio no meu processo. Outra, acabei de perceber. O Camunda ajuda a gente a manter o desenho alinhado, né? Então, eu tenho aqui um elemento, vou criar o próximo elemento. Essa linha amarela ajuda a gente a guiar onde é que é a centralização, para deixar de maneira alinhada o diagrama. Eu posso manter um padrão aqui para ter o mesmo caminho a mesma distância entre os elementos que estão embaixo, tudo centralizado, ou aqui também está centralizado com outra atividade aqui de baixo e com essa do lado. Então o Camunda já ajuda a gente a manter tudo alinhado e organizado. Tenho mais uma vez duas saídas nesse gateway. Lembrando que pode ser mais de duas saídas e que tem outros tipos de gateway também, né? Mostrei os tipos de gateway. Mas no nosso caso ambos são exclusivos e só com duas saídas. Verifica a disponibilidade do veículo. O veículo pode estar indisponível para a data ou local
que o solicitante pediu, ou pode estar disponível. Sendo que disponível, caminho disponível, eu clico aqui na seta, eu dou 2 cliques na seta para nomeá-la, né? E um clique chave eu marco o meu caminho padrão. Veículo indisponível, eu informo ao solicitante que o veículo não está disponível e o processo termina com... Vou mudar aqui o nome da saída para veículo indisponível. Essa foi a saída que eu tive no processo. Indisponível na data e local solicitado. Né? Veículo disponível, reservar carro. Aqui também vai finalizar, mas dessa vez vai finalizar com botar com veículo reservado. E o reservar carro a gente marcou que era um subprocesso, ou seja, dentro desse subprocesso, tá? Eu tenho várias atividades, tem processo aqui, não é só uma atividade, é um conjunto de atividades que fazem o subprocesso de reservar carro. Botamos dessa maneira porque acreditamos que não era relevante na leitura que a gente no desenho que a gente quer fazer, o leitor não tem relevância de saber o que é aquela atividade de reservar carro, simplesmente só quer saber que o carro vai estar reservado. Então, foi a forma que a gente pode mostrar que ali tem mais atividades, porém não é relevante saber quais são. E a gente desenhou o exemplo. O que a gente faz? Algumas coisas para mostrar aqui também do Camunda. A gente desenhou o diagrama e está aqui o nome dele, diagrama 1. Esse círculo amarelo que tem aqui, ele mostra que a última alteração, no caso eu não fiz não salvei nenhuma vez ainda, mas desde a última alteração o nosso diagrama não foi salvo. Então eu venho aqui, salvar o diagrama no disquete, tá, diagrama, locação, solicitar, reserva aqui, veículo. Dei o meu nome e salvei, onde eu quis no meu computador. Tem a opção também de exportar. Tem aqui o atalho. Eu exporto como imagem. Aí eu trabalho essa imagem como qualquer outra que eu tenho no meu computador. Posso botar no arquivo Word para gerar um PDF. Posso botar, enfim, qualquer coisa que se faz com um arquivo imagem eu vou poder fazer com esse diagrama. Só clicar aqui, também dar o nome que eu quiser para o arquivo. Exportar, salvar. Eu posso colorir também os elementos desse diagrama. A anotação BPMN ela é preto e branco. Alguns sistemas já geram automaticamente cores nas atividades, cores no gateways, cores diferentes entre gateways e atividades e elementos, como uma forma de facilitar o entendimento. Pode ser utilizado também aqui
para quem quiser, acha que fica mais organizado, botar uma cor nas atividades e outras nos elementos, pode fazer, mas a anotação ela é preto e branco, não é colorida. Então a gente vai usar cor quando a gente achar que faz sentido usar cor. Eu não gosto de usar, não é o padrão usar. Eu utilizo cor quando eu estou desenhando diagrama e eu vejo alguma coisa que eu não tenho certeza que o processo seja dessa forma. Então eu marco e aí quando eu vou falar com o dono do processo, eu lembro que aqui eu tenho que confirmar a informação, confirmar se é dessa forma mesmo. É para isso que particularmente eu utilizo as cores. A piscina ela pode aumentar o tamanho, acredito que eu já tenha falado. E aí eu quero representar um terceiro, eu boto mais uma piscina. Esse terceiro só vai ter uma atividade, eu posso deixar ela pequenininha, só com o tamanho de uma atividade. E vamos lá, eu vou falar agora, esse aqui é o exemplo que a gente botou no material. Eu vou falar aqui rapidamente sobre as melhores práticas, mostrar o que quer dizer cada uma delas. Sempre usar ao menos um evento início e outro fim e nomeá-los. Aqui no nosso caso a gente tem um evento início e 3 fim, então tem pelo menos um de cada um. O que não pode existir é não ter nenhum evento fim, nem não ter nenhum evento início. Aí está errado. Mas posso ter um início, 3 fim, 2 início, 1 fim, pelo menos um de cada. A maioria dos leitores espera uma leitura esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, é como a gente desenhou aqui. O processo se inicia no canto mais acima e mais à esquerda possível e vai indo da esquerda para a direita. Posso desenhar da direita para a esquerda? Pode. E a ideia para que se utiliza o da direita para a esquerda comumente? Para demonstrar retrabalho. Então aqui, por exemplo, a solicitação foi negada, eu poderia aqui criar mais um aqui e dizer que a data não autorizada, o diretor não quer que ele viaje nessa data, quer que ele solicitar alteração de data. Ele quer que o solicitante vá outro dia, não vá no dia que ele especificou por qualquer motivo. É uma data que ele não pode sair do trabalho. Então eu represento um retrabalho aqui, que é a questão de eu ter que corrigir no formulário. E aí é possível eu fazer o diagrama, o fluxo andar da direita para a esquerda, ou de baixo para cima. Não é o usual, não é o comum. Mas se eu quiser representar um retrabalho, eu posso fazer. O ideal é que seja representado dessa forma, da direita para a esquerda. No nosso caso aqui, no nosso processo, a gente só viu duas saídas, a solicitação aprovada e a negada, e se o processo é negado,
ou qualquer que seja a justificativa, o solicitante, que se precisar só fazer uma correção, ele vai preencher novamente o formulário e vai iniciar um novo processo. Não tem essa questão de refazer o mesmo formulário, de corrigi-lo e ter o retrabalho ali no processo. Evitar cruzar fluxo de sequência. Pode acontecer com um processo bem complexo, cheio de elementos, cheio de idas e vindas e voltas, de eu cruzar cruzar fluxo de sequência. Então, vou tentar dar um exemplo aqui. Estou forçando aqui para acontecer, não é algo natural nesse processo, mas pode acontecer tranquilamente num outro processo que vocês estejam modelando que seja muito complexo. Então aqui precisou informar o solicitante, informar alguma coisa ao solicitante, o solicitante tem que fazer alguma coisa. Então aqui, ó, cruzou o fluxo. Então o ideal é que não se cruzem os fluxos de sequência. Eu faço de alguma maneira, eu tento ajustar o máximo possível para que os fluxos não cruzem. Tem situações que é bem difícil, tem situações que não dá, mas o ideal, a melhor prática indica esforçar ao máximo para os fluxos não cruzarem. Não fazer zigue-zague de elementos, procure mantê-los alinhados. O Camunda ajuda a gente, né, como a gente viu, de manter eles alinhados. Então, eu tenho uma sequência aqui de atividades, eu procuro sempre alinhar, utilizar essa marcação amarela aqui para alinhar e não ficar fazendo algo assim, desalinhado. Próximo é criar visualizações alternativas do mesmo processo de acordo com o objetivo e o leitor quando necessário. Então, nesse caso aqui, a gente desenhou um processo para documentação, para deixar claro para os leitores quem faz o que e documentar esse processo. E no nosso exemplo, a gente deixou esse subprocesso colapsado. Não interessa o que tem aqui, só sabe que tem algumas atividades aqui dentro. O que a gente poderia fazer, como está até no nosso PowerPoint, a gente vai fazer uma nova visualização desse processo e é importante que esteja, a gente percebeu que é importante que esteja definido quais são essas atividades, porque vai principalmente para o setor de automóveis e é onde eles têm para ver. Então a gente vai criar aqui uma nova visualização do mesmo processo feita de maneira diferente. Eu vou aqui escolher a opção de criar subprocesso expandido. Está aqui na nossa barra de elementos. Esse retângulo com o sinal de menos aqui embaixo. Eu coloco aqui onde vai ficar. Meu fluxo vai para esse subprocesso. Dois cliques eu consigo nomear o meu subprocesso, que é o reservar carro. Como é um subprocesso? O subprocesso nada mais é do que um processo dentro de outro. Ele tem início e fim também. Boto minhas atividades. Aqui a gente vai ver aquela ferramenta. Faltou espaço. Vou usar a ferramenta de criar e remover espaço, que facilita bastante. Aí eu mexo tudo que está ou acima ou abaixo, ou à esquerda ou à direita da onde eu cliquei.
E aí eu não preciso ficar mexendo um conjunto de elementos, não preciso ficar mexendo um a um. Sempre dá ruim ter que selecionar um por um ou mexer num conjunto de elementos sem usar essa ferramenta. É bem mais fácil. Eu tenho o início, que é a solicitação de veículo que está disponível. E aí, para reservar o carro, eu vou botar aqui, reservar, tá, agendar motorista, agendar a relação do veículo e atualizar status do veículo no sistema. Eu vou marcar ele como reservado. Aqui, mais uma vez, é um exemplo fictício, né? Reservar carro poderia ter muito mais atividades, encher, abastecer, enfim. Eu só quis mostrar aqui mesmo os elementos. Essa opção eu tinha a opção de fazer esse subprocesso colapsado e aí resolvemos fazer expandido. Sempre por causa do que esqueci de usar o fluxo. Conforme o leitor a gente vai usar a gente vai definir qual que é a visualização do processo. A gente poderia também, isso aqui é para documentação, se eu vou fazer um desenho, um diagrama com o objetivo de automatizar, a gente não está fazendo para leitores humanos, estamos fazendo para uma máquina ler esse processo, a gente poderia tirar as raias e botar tudo numa sequência só, as atividades, e a máquina já saberia, não precisaria estar explícito aqui no desenho quais são os atores, e sim teria outras maneiras de mostrar, mas para a máquina quais são os atores, mas para o desenho ficaria só numa raia só, todas as atividades em sequência. Essa era a boa prática de mudar a visualização de acordo com o leitor e o objetivo. Sempre incluir imediatamente antes do gateway uma atividade que determinará as condições da decisão. Então é isso que eu já falei anteriormente, na hora de fazer o gateway. Não é uma pergunta, não é sim ou não. Podem ser vários caminhos. A pergunta, entre aspas, né, é essa atividade anterior, que ela vai definir as condições que o caminho vai seguir. E aí os caminhos estão no gateway. Vários fluxos de 2 ou mais fluxos de sequência. Era isso. Foi assim que a gente criou o processo, o diagrama de exemplo que está lá no material do módulo 5. Assim que se utiliza o Camunda. Eu vou mostrar agora só o Kawino. Eu acredito que talvez o subprocesso eu não tenha mostrado totalmente. O subprocesso, eu mostrei sim, porque a gente fez antes. Como é que faz ele colapsado. E o Kawimo? O Kawimo, diferentemente do Camunda, ele está na nuvem, ele é online. Então, o site é kawimo.com, Kawimo é com W, C-A-W-M-O. Essa é a carinha quando a gente entra no site. E aí fazer o registro, né, Sign Up Free. É um registro grátis que tem que ser feito. Só botar nome, e-mail e escolher uma senha que você já tem o acesso ao Kawimo.
bem fácil, dá de usar o LinkedIn ou o Google se quiser. Eu já tenho o meu aqui, meu registro, vou entrar aqui. E aí quando faz o login, essa é a tela, vai dar todos os projetos que estão sendo trabalhados. Os projetos são os conjuntos de iniciativas, né, de diagramas de processo. Para criar um novo, é aquele botãozinho azul, novo projeto. Vamos botar aqui processos do curso na virtual. Então eu criei um projeto que conta todos os processos que a gente trabalha no curso. E aí para eu desenhar é aqui, novo diagrama. Novo diagrama, está aqui o Cauimo 99% igual ao Camunda. Pelo menos dessa forma mais simples de se desenhar processo, né? Sem entrar em detalhes de automação, o que eu posso apresentar de diferença aqui. Se eu quiser exportar, eu clico nesse botão aqui de compartilhar. Tem a opção de compartilhar o link. Ele vai criar o link para esse processo e aí tu disponibiliza para quem quiser. Não vai poder mexer no desenho, só vai visualizar mesmo. E tem a opção de exportar como imagem ou como aquele arquivo BPMN que o Camunda lê e vários outros sistemas de modelagem de processos também leem. Para botar cor é aqui, eu clico no elemento e aí eu tenho a opção do pincel para botar cor. Para salvar, ele salva automaticamente, então eu acabei aqui, 16 e 28, 52 de criar uma atividade, vou criar mais uma agora, 16, 28, 59, mais uma, 16, 29, 03. Ele vai salvando automaticamente. Basicamente de diferença é isso. Não consigo lembrar de nada mais. A opção que tem aqui no Cauimo é de criar um milestone, que seria uma versão. Estou desenhando aqui meu diagrama, fiz vários, tá bem completo, mas aí eu vou fazer agora uma alteração grande ou algo que eu não tenho certeza ainda. Eu crio um milestone e aí vai ficar com essa versão salva. Posso mexer à vontade, que depois eu venho aqui em Show Milestone History e eu posso ver todos os milestones que eu já criei e retornar para aquela versão que é a mais correta, ou aquela que eu quiser voltar. Edito o nome aqui. Dou o nome para o meu diagrama. Aqui eu duplico se eu quiser criar mais um lá no nosso projeto, vão estar 2 desses. E se eu quiser deletar, é aqui também. Voltei aqui para o meu projeto, onde eu consigo agora ver que eu já tenho esse diagrama que a gente acabou de criar. E assim como a gente consegue exportar o BPMN, o diagrama que a gente desenhou no Cauimo para BPMN e utilizar em outros modeladores, desktops, eu consigo também importar. Aqui do lado do novo diagrama eu tenho a setinha, que eu importo arquivo BPMN, e aqui deixa eu ver se eu salvei. Não salvei. Salvando. E aqui eu escolho um arquivo BPMN, abro, e ele vai estar aqui. Solicitar reserva de veículo, anotação BPMN. Ó, já vem certinho ele aqui no Cauimo. E aí eu tenho acesso em qualquer lugar, qualquer computador ou celular.
Eu acho que era isso que eu tinha para mostrar de Cauê, Camunda e notação. Bom, lembrei, a última coisa que eu tinha para falar, a gente mostrou o básico, elementos básicos, então outros elementos ou algo mais intermediário, mais avançado, estão à disposição na internet, tem material no nosso site e dúvidas estamos à disposição. Nossos contatos estão em www.eproc.cc.gov.br. Pode entrar em contato que a gente auxilia no que for necessário. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Bom, dúvidas estamos à disposição e bom resto de curso para vocês.